Toda vez que a gente vê conflitos globais como esse que está acontecendo no Oriente Médio, né, infelizmente, o assunto ouro ele vem à tona, né? O ouro é um ativo de proteção e etc. E de fato ele é. Ele protege em alguns cenários econômicos, alguns eventos que realmente acaba o ouro sendo uma busca, né, por segurança. A gente consegue ver que na história, apesar do ouro ter sim um bom retorno histórico, né, de maneira geral, mas bem volátil, mas em termos de retorno realmente foi bom, a gente vê que esse retorno bom ele vem de três momentos na história. Um na década de 70, que subiu, atingiu um valor máximo e ficou 27 anos. Quem comprou na alta aqui acabou ficando quase 3 décadas perdendo dinheiro. A gente tem depois ali mais ou menos da crise de 2008, a crise financeira, mais um momento de alta. Quem comprou para tentar se proteger e comprou tarde ficou 9 anos perdendo dinheiro, e agora a gente tem mais esse movimento de alta aqui. Se a gente não considerar, então, três momentos na história, que é ali na década de 70, depois da crise de 2008, principalmente agora, depois de 2024, esses três momentos de alta forte, se a gente não considerar esses momentos, a gente vai ver que na grande maioria dos anos o ouro, na verdade, ele é um ativo ruim, na verdade péssimo, porque ele perde até pra inflação. E ainda mais perigoso você que investe sem estratégia, baseado em notícia, em achismo, que compra depois que ele já subiu pra caramba e você fica aí 27 anos perdendo dinheiro. Compra depois que ele já subiu pra caramba e fica aí quase uma década perdendo dinheiro. E agora a gente tá aqui. E aí, o que vai acontecer agora? Se você investe baseado em notícia, sem estratégia, você pode simplesmente estar comprando um ativo na máxima histórica e passar aí por décadas de estagnação. Eu não tô querendo dizer que isso vai acontecer, porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Por isso que eu não invisto baseado em notícias. Eu não sei se o ouro vai continuar subindo ou não. Porém, se eu quiser ter ele na minha carteira, eu tenho que entender o seguinte. Se eu quiser ter ouro na minha carteira, o que eu tenho que entender é, se eu tiver uma carteira 100% ações, a minha chance é de que eu vou ter um retorno maior no longo prazo. Ações têm uma expectativa de retorno maior. Se eu adicionar, por exemplo, na minha carteira, uma porcentagem de bonds e uma porcentagem de ouro, 30% de bonds e 10% de ouro, eu vou ter uma expectativa de crescimento um pouco menor. A gente tá vendo aqui, desde 2005, uma carteira 100% ações e uma carteira com 60% ações, 30% renda fixa e 10% ouro. Ela cresceu um pouco menos. Porém, por que eu ponho ouro e renda fixa numa carteira se ela vai crescer menos? Ela vai crescer menos, mas ela vai passar por períodos de quedas menos agressivos. Então aqui a carteira 60, 30, 10, né, com renda fixa e com ouro, caiu somente 10%, enquanto uma carteira 100% ações na crise de 2008 caiu 34%. É uma troca que você faz, mais estabilidade, mas em troca você tem um retorno menor. Quando você vai escolher um ativo para investir, você quer investir no ETF de ações, no ETF de renda fixa, você quer investir em ouro, você não olha para a notícia e vê o que está acontecendo agora. Você olha para a característica de cada ativo, qual que é a expectativa de crescimento, qual que é a possibilidade de queda, qual que é a volatilidade, qual que é a correlação que tem entre um e outro. Ou seja, se o ETF de ações está caindo, o que acontece com o ETF de bonds? Ele cai também ou ele sobe? E o ETF de ouro, o que acontece? Ele sobe quando? Ele cai quando? Se você entender essas correlações entre um ou outro e você souber o seu perfil, por exemplo, eu tô acostumado com volatilidade, eu não ligo e eu tô com foco em crescimento, eu tenho um longo horizonte pela frente. De repente você tem um perfil para ações, mas se você quer crescimento, mas não quer tanta volatilidade, você reduz ações, aumenta um pouco de renda fixa, coloca um pouco de ouro. Isso aqui você faz uma vez, isso aqui é asset allocation, isso aqui é estratégia. Você não precisa acompanhar a notícia, você não precisa investir baseado no que está acontecendo agora. Se você fizer isso, ou seja, montar uma estratégia baseado na característica de cada ativo, conhecendo a expectativa de resultado e a volatilidade, você vai ter uma estratégia super eficiente que você não precisa ficar acompanhando o mercado. A sua carteira ela vai se regulando sozinha conforme seja lá o que está acontecendo no mundo. Não interessa o que está acontecendo no mundo, você tem uma carteira equilibrada. Ou você tem uma carteira 100% ações, mas você tem um longo horizonte de tempo pela frente. Eu, por exemplo, não vejo necessidade na minha vida de ter uma carteira equilibrada com outros tipos de ativo que vai me proteger de uma possível queda nesse momento. Porque o meu foco é crescimento, é longo prazo, é aportar nesse momento. Então, essa é a característica da minha carteira e da sua carteira. Eu não preciso acompanhar as notícias de agora, eu preciso entender aquilo que eu quero, o meu objetivo, e conhecer cada um desses ativos e o que eles podem fazer para mim. Para de acreditar em guru que fala que vai acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Monta a sua estratégia baseada na asset allocation.